Alô você, estamos chegando com mais um MS Responde, o nosso encontro, o encontro quinzenal entre eu e você, esse encontro tão gostoso. Eu gosto de responder as suas perguntas, a gente está aqui para bater um papo, para a gente esclarecer, para que você procure saber mais sobre a nossa administração, sobre o que estamos fazendo, o que deixamos de fazer, o que ainda vamos fazer. Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, a todos vocês que mandam sempre perguntas para que a gente bata esse papo tão gostoso que acontece às quintas-feiras, de 15 em 15. Hoje temos uma convidada especial aqui. Vamos falar hoje de um assunto muito importante mesmo. Vamos falar sobre assistência social. Obrigado, Luciane, por vir até aqui para a gente bater esse papo, conversar com a nossa gente, com o nosso povo, com as pessoas para as quais nós trabalhamos diariamente para mudar para melhor a vida de todos aqueles que moram em nossa cidade. Seja bem-vinda. Muito obrigada, né? Aproveitar para cumprimentar a todos, falando da minha gratidão de estar aqui nesse espaço, dialogando com a população. A gente sabe o quanto que a comunicação é importante, principalmente numa política como a nossa, né? Que trata de acesso à garantia de direitos. Então, todo o espaço que a gente se utilizar para se comunicar com a população é importante e eu estou aqui à disposição para fazer os esclarecimentos necessários, para informar, para dar alguns alertas à população e ficar disponível para dizer tudo que tem sendo feito, o que a gente tem trabalhado em prol da população mais carente do nosso município. Muito bem, Luciane. Eu acho que é importante essa nossa comunicação com a nossa gente, até porque tem muita coisa que as pessoas ainda não compreendem, qual é a forma, muito direito, aliás, são direitos que nós estamos no nosso dia a dia garantindo, que às vezes as pessoas até entendem que é um pedido, que precisa de intermediação, e a gente sabe que com nossa administração a intermediação não há necessidade, é direto é direito, e nós estamos trabalhando diariamente para garantir direitos para a nossa gente. Então vamos começar. A primeira pergunta de hoje vem de um perfil não é uma pessoa, mas é um perfil chamado Fatos de São Cristóvão. E ele faz uma pergunta que dá para a gente, Luciane, condição aí para que a gente possa falar muita coisa sobre o que estamos fazendo, porque a pergunta é exatamente o que ele quer saber. Ou ele ou ela, não sei quem é aqui, mas como a assistência social, e aí a assistência social política, né? Política de assistência social do município tem contribuído para a redução da pobreza e desigualdade social em São Cristóvão. Com a palavra, Luciane Rocha. De fato, pela pergunta, dá para a gente falar aqui sobre diversas ações, né? Diversos serviços que a gente oferta a partir da nossa secretaria. Eu acho que é de comum para todos que a gente teve, infelizmente, um aumento no nível de desigualdades gerado a partir da pandemia, mas que a gente aumentamos a nossa frente de ações para poder estar reduzindo cada vez mais as situações de desigualdade. E aí eu queria trazer especificadamente os principais serviços que a gente fala, né? Quando a gente fala de pobreza, a gente fala de acesso a questões básicas de sobrevivência, né? E aí em diversos momentos da população. E a gente tem nossos benefícios, né? Alguns que foram ampliados e criados após a pandemia como uma forma de enfrentar de uma forma mais incisiva a desigualdade que vinha aparecendo para a gente. Então, a gente tem os benefícios eventuais. Eu queria aproveitar, inclusive, para deixar a população informada de como acessar. A gente tem um benefício eventual de aluguel social. Foi um benefício que, no momento da pandemia, ele teve um aumento, porque era um benefício que a gente normalmente utilizava para casos de desastre, casos naturais, quando a casa caía. Então, quer dizer que a gente hoje não concede o aluguel social apenas nos casos de desastre. A gente está, inclusive, garantindo para pessoas que estejam sem renda, que não tenham onde morar. A gente, na verdade, teve uma situação que surgiu e que a gente, como gestor público, precisava agir. Durante a pandemia, a gente tinha um caso do pai e da mãe, perdeu o emprego e moravam de aluguel.
E aí a gente teria a família em situação de rua. Então, a gente precisava agir de alguma forma e, dentre os benefícios que foram concedidos o benefício do aluguel social, que era uma forma de garantir o direito à habitação, que é um direito básico, né? Você garantir proteção a uma família com o aluguel social. Nós temos o auxílio aluguel, o aluguel recurso social, próprio do município. Isso, que é importante falar que eles têm a titularidade de benefícios eventuais, porque são benefícios que têm uma eventualidade. São temporários, né? E aí a gente tem um aluguel social, a gente tem um auxílio natalidade, que por mais que a gente vai divulgando, vai informando a população, a gente já percebeu que teve um crescimento muito fruto da informação. Para você requerer um auxílio natalidade, é um auxílio que é pago em pecúnia, em dinheiro, diretamente na conta do beneficiário. E quem é que tem direito ao auxílio natalidade? Aquela gestante que está em situação de vulnerabilidade, em situação de pobreza, que tem o cadastro único, né, que para qualquer benefício, para você acessar qualquer benefício, você tem que obrigatoriamente ter o cadastro único. E aí ela tem uma temporalidade de você solicitar no CRAS o auxílio natalidade, normalmente a partir do 8º mês de gestação, e aí a gente vai e paga o benefício. Isso tudo são benefícios que auxiliam a diminuir a desigualdade naquela família. E a gente tem o auxílio funeral, né, que a gente sempre deixa muito atento. O auxílio funeral é para aquela família que já passa por dificuldade e, de uma forma inesperada, perde um membro da sua família. Já está numa situação de grande sofrimento. Imagina ainda ter que se preocupar em como... Não tem plano de Não funeral. tem plano, não tem recurso. E a gente sempre diz, não se preocupe. Por quê? Como é que eu faço para acessar? Eu preciso falar com alguém? De forma alguma. Esse é o mais fácil de acessar. Porque você vai ligar para o telefone, que é comum. A gente normalmente divulga esse telefone para os diversos entes públicos, como o prefeito já citou. Vamos divulgar aqui, é importante dar. E aí eu quero que vocês anotem aqui embaixo, tem aí o telefone do auxílio funeral. 99611 9724. Então tá aí embaixo, anote. Porque eu espero que você não precise, mas um seu vizinho pode precisar, um parente pode precisar. Então, no momento de mais dificuldade, no momento de angústia, né, a perda de um parente, a perda de um ente querido, basta ligar para esse telefone. Esse é um telefone de plantão, não é isso? Isso. Funciona de domingo a domingo, a qualquer hora a pessoa liga, quem vai atender vai pedir alguns dados. É fundamental compreender que esses dados precisam ser fornecidos, mesmo que não tenha documentos de imediato, depois as pessoas precisam levar a documentação à Secretaria de Assistência Social, ao CRAS, porque é com esses documentos que nós vamos comprovar nos órgãos de controle, Tribunal de Contas, por exemplo, onde foi que nós gastamos o dinheiro, nesse caso de recursos próprios. Então, e é importante o que o prefeito falou, porque a gente já teve muitos problemas com relação a isso. Às vezes a gente diz, olha, não tem problema, vai ser liberado, tem um cadastro único, tem todas as documentações. A gente indica a documentação e pede que leve até o CRAS, principalmente se for em dias comerciais de funcionamento. Final de semana, não. Final de semana, a gente autoriza pelo telefone a funerária, quando normalmente a família manda os dados, a gente autoriza e a funerária vai lá, pega e faz. E aí, além da mortalidade, a gente tem a cesta de alimentos. O direito humano básico de qualquer família é ter acesso ao alimento, né? Então, é uma das principais ações que eu acho que a gente pode falar, enquanto política de assistência social, no enfrentamento à redução da pobreza, é enfrentar a fome, né? É fazer com que, cada vez mais, as famílias tenham acesso a alimentos de forma regular, alimentos de qualidade. E aí é importante que a população entenda que a gente tem mais de uma ação de enfrentamento à fome. Quando a gente fala de cesta de alimento que a gente acessa ao CRAS, a gente fala daquela cesta de alimento que é dada de uma forma eventual. É muito comum. Outra coisa, Luciana, que eu acho que é bom chamar a atenção, que é claro que quem está precisando comer precisa de ter de imediato. E muitas vezes ela quer ir no CRAS e acha que a cesta já vai estar naquele momento. Não necessariamente vai estar no primeiro momento. A pessoa vai no CRAS, vai fazer um cadastro, a assistência social vai identificar a real necessidade e muitas vezes vai ter que ir na casa e vai levar a cesta na casa. Não é isso que acontece? E eu sei que às vezes as pessoas pensam, eu fui lá no CRAS para pegar uma cesta, mas tenho que falar
com assistência social, senão eu não pego. O serviço que é ofertado no CRAS, quando você chega lá numa situação de vulnerabilidade, o profissional ele tem a compreensão de que você não necessita apenas de uma cesta de alimento. E a gente precisa identificar quais todas são as potencialidades, as dificuldades dessa família para inserir em diversos outros serviços. Até porque a gente não quer que a população dependa de uma cesta de alimento para o cotidiano de sua família. Então, a gente tem a cesta de alimento e aí, de fato, a família tem que ser inserida nos cadastros do CRAS, não apenas para uma prestação de contas posteriores de quem está tendo acesso a esse benefício, mas também para inserção em diversos outros serviços que a gente tem de apoio à família. E aí, para além da cesta de alimentos, que é ofertada de maneira eventual no CRAS, a gente, né, criou um programa, que é o programa Tá na Mesa, como uma forma de garantir, a gente percebeu... Então, nós temos a cesta, que é concedida eventualmente. No a CRAS. pessoa, né, não é, a cesta não é para ser fornecida o tempo inteiro, a vida toda. Ela é para o momento que a pessoa mais precisa, temporariamente. E nós temos, além disso, um outro programa que é o Tá na Mesa. Isso, porque quando a gente fala em enfrentamento à fome, a gente entende que tem famílias, como o prefeito falou, que estão em insegurança alimentar grave. São aquelas famílias que a gente identifica, né? Para isso a gente tem equipe de assistentes sociais, de nutricionista, de psicólogo, que estão em insegurança alimentar grave. E aí a gente precisa garantir de uma forma mais regular, de uma forma adequada, inclusive uma quantidade maior, esse alimento, porque a gente precisava minimamente reduzir esse índice de insegurança grave. E aí a gente cria o programa Tá na Mesa, né, como uma forma de acolher prioritariamente. A gente sabe que a gente ainda precisa acolher mais, mas a gente acolhe prioritariamente as famílias que estão em situação de insegurança alimentar grave, que possuem grupos vulneráveis. Quem são? Família que tem idoso, que ainda não conseguiram ter um mínimo de renda e que tem necessidades alimentares específicas. Famílias que possuem pessoas com demandas de saúde, como diabético, que precisa ter o acesso a uma alimentação adequada e não tem dinheiro para arcar, a gente sabe, né? E a gente oferta uma alimentação específica para diabético. Famílias que têm gestante, que têm nutrizes, que têm crianças. Ele garante não apenas o acesso à alimentação, que aí é importante falar que a alimentação que é concedida é a alimentação, né, da cesta básica mais usual, né, apesar que as pessoas, como notam, né, é uma cesta maior do que a dada no CRAS, porque o programa ele vem com uma especificidade maior, como também ele garante a cesta de alimento, que a gente fala da cesta verde, que é o alimento que é advindo da agricultura familiar, que é mais uma ação de enfrentamento à desigualdade social. E é importante, né, trazendo ainda para a questão dos benefícios, que aí já não é um benefício eventual, é um benefício de transferência de renda. Né? Eu acho que todo mundo conhece o benefício de transferência de renda federal, que é o Bolsa Família, mas aqui também no nosso município a gente criou o Bolsa Família Municipal. Então é bom lembrar. Então nós temos o Bolsa Família Municipal com recursos próprios. Existe o Bolsa Família do governo federal e em São Cristóvão nós criamos o Bolsa Família do município, não é isso? Isso, que aí, né, e a gente pensa, é uma transferência de renda que é feita diretamente para a família através de um cartão, como um benefício que já existia de transferência de renda. Porém, ele tem uma particularidade, né? Porque, como o prefeito fala, quando a gente fala em desigualdade social, a gente fala do ambiente e da comunidade. Né? Porque a gente precisa que a comunidade também funcione através dos seus comércios, através do comércio local. E aí o programa do Bolsa Família Municipal, ele é um programa que é condicionado ao uso nas localidades do município de São Cristóvão. No comércio de São Cristóvão. No comércio de São Cristóvão, porque aí a família... Aí eu vou deixar de acessar uma cesta de alimento porque eu recebi o Bolsa Família Municipal? Não necessariamente. Por isso que é importante sempre a gente ter o acesso ao técnico. Né? Porque quando a gente só fica olhando a situação do outro e comparando a nossa, a gente não sabe do que se passa naquele domicílio. Você pode receber uma cesta de alimento e com o recurso do Bolsa Família Municipal, você ir até um comércio local e comprar outra coisa que seja de necessidade. Comprar remédio. Você pode comprar o remédio, você pode comprar o chinelo do seu filho, que precisa andar calçado, você pode comprar um caderno para o seu filho. Então, você pode acessar outros bens que a gente sabe que diminui a situação de vulnerabilidade daquela família. Então, a gente também tem um programa municipal, ele está em fase de implementação, né? Nosso objetivo é poder estar fazendo um levantamento cada vez maior das situações de vulnerabilidades mais graves para poder estar concedendo esses benefícios. E aí,
eu trouxe para cá aquilo que vai diretamente para a família. Lógico que tem outras ações, como o próprio prefeito citou de outras secretarias, que indiretamente ela interfere na desigualdade social. Quando a gente capacita uma família que não tem acesso a curso, seja pela assistência, seja por outra secretaria, a gente está trabalhando em cima da desigualdade social. Mas vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é de Ieda. Ieda tá meio na bronca com a gente, viu, Luciane? Vamos ver aqui. Meu filho foi fazer inscrição no Bolsa Família para pegar o número do NIS, para botar na inscrição do concurso que ele vai fazer, e eles não fizeram. Disseram que só faz na casa. Que história é essa? Me explica aí por quê, explica para a Ieda por que é que o filho dela foi no CRAS e não fez o cadastro único. Eu acho que a pergunta é uma boa oportunidade da gente, né, trazer algumas informações para as famílias, porque eu recebo muitos questionamentos, né, sobre benefício que foi bloqueado, sobre cadastro que tentou fazer e não conseguiu, e a gente precisa trazer algumas informações para que a população compreenda, porque apesar de ser um programa federal, né, a maioria, quase todos os comandos são federais, as orientações, a gente precisa esclarecer, até porque tem situações que são evitáveis. Pelo que eu estou compreendendo do que a Ieda colocou, provavelmente, caso o filho dela tenha tentado fazer o cadastro pessoal, ou o cadastro único, sozinho, que é que a gente chama de cadastro unipessoal, a orientação é que, de fato, o cadastro de pessoa só seja feita no domicílio. E aí é uma orientação que sai do governo federal, né? Às vezes a gente não entende todos os procedimentos. A gente teve um aumento muito grande de cadastros de pessoas sozinhas, porque a população precisa entender que auxílio emergencial é uma coisa, cadastro único com acesso ao Bolsa Família é uma outra coisa diferente. Então, por mais que no momento do auxílio emergencial, né, várias pessoas tenham feito o seu cadastro de forma individual, mesmo estando morando em um domicílio com diversas outras pessoas, o cadastro único, que dá acesso não só ao programa Bolsa Família, dá acesso, por exemplo, à isenção em concurso público, porque provavelmente ela deve estar solicitando para que o filho dela tenha acesso a uma isenção no concurso público. O cadastro, ele precisa ser feito em nome de todos os membros que constituem aquele domicílio. Ah, então ninguém sozinho nunca vai poder fazer? Não, pode. Se você, de fato, morar sozinho, né? Ah, mas eu moro com uma pessoa que não é minha família. Quem é considerado família para o cadastro único? São as pessoas que dividem o mesmo domicílio, dividem renda e dividem despesa. Mesmo Até que porque seja... as pessoas que moram numa casa, todo mundo contribui para a sobrevivência dentro daquela casa. Então, é importante dizer que o cadastro único, ele quer, o que se quer é ter um cadastro que retrate fielmente a realidade das pessoas. Isso. Até para a gente saber planejar que ações nós precisamos tomar dentro do município, quem precisa mais disso, quem precisa daquilo. Eu acho que é por isso. Então, é por isso que as pessoas, viu, Ieda, precisam ir na casa, que é para a gente poder entender a assistência social, o técnico social, precisa compreender qual é a realidade daquela pessoa. Não é um mero cadastro, não é somente um formulário. É claro que você quer, o seu filho talvez queira apenas para comprovar uma situação, mas para nós não. Para nós o interessante é compreender qual é a realidade que ele vive, para a gente poder planejar ações que vão beneficiar você, quem mora com ele, todas as pessoas que moram com ele. Então, assim, é por isso que precisa ir, pode ter certeza absoluta que os nossos técnicos irão na casa, farão o cadastro e ele poderá ter o atendimento que precisou, o cadastro único, ter o seu número, né, o seu de cadastro único e apresentar. Inclusive, isso é importante de informar que o governo federal ele tem bloqueado bastante cadastros unipessoais. Ele bloqueia, todo mês o governo federal manda uma lista de pessoas de cadastros unipessoais bloqueado e diz para a prefeitura, vá averiguar. E aí, Luciane, você colocou algo que eu tenho recebido muitas perguntas, muitas preocupações, muitas reclamações. Olha, bloquearam o meu Bolsa Família. Meu prefeito, libere aí o Bolsa Família. O prefeito não tem poder de liberar. Esse é o momento que a gente tem que aproveitar para deixar bem claro para você o seguinte. Olha,
O Bolsa Família é um cadastro federal. Ele é gerido pelo governo federal. O governo federal utiliza a estrutura dos municípios para fazer verificação e para fazer o pagamento. E para finalizar essa pergunta de ele, é deixar bem claro o seguinte, eu acho que o que Luciana quis dizer aqui, e mostrou aqui, cadastro único não tem vinculação exclusiva com o Bolsa Família. O Bolsa Família é apenas um dos benefícios que tem como base o cadastro único. Próxima pergunta é de Rafaela. Rafaela quer saber o seguinte, como nós já falamos do Tá na Mesa e ela está perguntando como faço para participar do programa Tá na Mesa. Pergunta simples e direta. Você tem que estar sendo acompanhada por algum equipamento socioassistencial ou da saúde. Normalmente, as equipes avaliam a condição de insegurança alimentar, quais equipamentos? CRAS, CREAS ou unidades de saúde. Quem tem acesso ao Tá na Mesa é alguém que está passando por uma situação de vulnerabilidade. Dentre elas, é alguém que está sendo acompanhado pelo Melhor em Casa, que é um programa da Secretaria de Saúde. É alguém que está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar, Pelo CRAS. pelo CRAS. É alguém que o pessoal do CRAS está indo acompanhar frequentemente, porque está numa situação de muita vulnerabilidade. Então, o Tá na Mesa é para aquela pessoa que a gente tem muita gente precisando, mas tem algumas pessoas que precisam ainda mais. Então, o Tá na Mesa é para aqueles que estão precisando muito. Entendeu, Rafaela? Então, você já sabe, quando alguém perguntar sobre o Tá na Mesa, quando você tiver alguém aí com dificuldades, procure o agente comunitário de saúde. Olha, tem alguém ali que está com um problema seríssimo, para a gente identificar se essa pessoa é alguém que precisa estar inserida no nosso benefício, que é um benefício do município, exclusivo de São Cristóvão, o Tá na Mesa. Próxima pergunta vem lá de dona querida, nossa amiga Maria. Maria diz o seguinte, Luciane, meu filho tem 15 anos. Como faço para ele participar do programa Jovem Aprendiz? Você não falou do Jovem Aprendiz, está na hora de falar do Jovem Aprendiz. Que é um programa que age diretamente na redução da desigualdade social de muitas famílias. Então, o programa Jovem Aprendiz, ele é um programa que ele é prioritariamente para jovens em situação de trabalho infantil. Qual o trabalho infantil? Aquele jovem que faz o carrego na feira, que a gente visualiza quando a gente vai. Aquele jovem que está em trabalho precoce, desprotegido. Então, com 15 anos, ele pode trabalhar desde que seja dentro de um processo educacional. Hoje, nós temos em torno de 37 jovens aprendizes que já estão trabalhando nas nossas dependências. Para participar, esses jovens participaram de um edital. A gente abriu o edital, divulgou e de uma seleção. Eu lembro bem, eu quero deixar aqui muito bem claro. Foi no dia 9 de janeiro, e aí eu quero, mais uma vez, chamar vocês para participarem, para seguirem as nossas redes sociais, né? Põe aí embaixo aqui embaixo aqui da tela tem @prefsc, a nossa rede social no Instagram, no Twitter, o X agora, né? No Thread, no Facebook. São esses canais que a gente avisa os nossos editais. Quando nós formos abrir, porque nós vamos abrir ainda, acredito que no início do próximo ano. Isso, vai vencer. Nós vamos abrir um novo edital. Agora, o aviso de abertura vai ser feito através do Instagram, do nosso site, o site da prefeitura. E aí você precisa estar ligado nisso aí, né? Segue as redes para não perder a oportunidade de inscrever o seu filho no Jovem Aprendiz. Né? É importante, porque às vezes depois não adianta eu pedir, eu vou falar com o fulano para ver se bota o meu filho lá. A gente tem um edital, é um edital publicizado, né? A gente sabe o público prioritário, mas é de acesso. E aí agora passa a acessar o Jovem Aprendiz a partir do próximo edital, que deve sair no início do próximo ano. Muito bem, muito bem. Vamos então aqui para a última pergunta de Helena. Helena, vamos ver, ela disse que mora no Eduardo Gomes e gostaria de participar do grupo dos idosos. Como faço? Você não falou do grupo dos idosos. Então, a gente tem um serviço, né, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. É um serviço que a gente tem, inclusive, né, crescido por demanda da população. A gente tem
A Helena, ela mora no Eduardo Gomes, o serviço de referência para ela seria no CRAS do Rosa Elze. Né? A gente sabe que, inclusive, para o idoso, é mais difícil de você se locomover, mas a gente tem um ônibus que é do serviço, né, da assistência social, que ele vai em determinados pontos, a partir do conhecimento daquele público, pega. A gente tem várias idosas do Eduardo Gomes que participam do grupo lá, que não é um grupo apenas de idoso, é um serviço de convivência que abrange criança, adolescente, idoso, e de fato tem crescido, principalmente o grupo de idosos, né? Porque você consegue trabalhar diversas questões, inclusive tirar o idoso de situações de isolamento, às vezes de violência, e trazer. Hoje, no serviço de convivência, a gente não tem apenas no CRAS. A gente sabe do problema de acesso, que a gente tem que chegar até a comunidade. E aí, hoje, a gente tem um grupo que já tem crescido bastante lá na Várzea. Normalmente, a gente utiliza dos equipamentos sociais da comunidade, das associações, igrejas. A gente tem um grupo no loteamento, Lauro Rocha. A gente tem um grupo em Rita Cacete. A gente tem um grupo lá no CRAS São Cristóvão. Inclusive, falando de serviço de convivência, a gente teve uma notícia, para mim, boa, né? Essa semana, que foi, a gente conseguiu capitanear, através de recurso federal, recurso para a construção de um centro de convivência. Ah, boa notícia. Para que a gente consiga, né, crescer e ter um espaço específico para isso. Já conseguimos submeter o projeto à Caixa Econômica, né? Esperamos que dê tudo certo, porque o recurso já foi disponibilizado para a construção. Eu digo que é muito uma importante. Sede própria para o serviço de convivência. Isso, lá na região do Apicum, que é onde a gente tem um outro CRAS localizado, que é o CRAS. Então, nós temos São dois Cristóvão. CRAS. Nós temos um CRAS hoje lá no bairro Irineu Neri, lá do chamado Apicum, Isso. e temos o CRAS da zona de expansão, que fica na rua, se eu não me engano, José Edilson Andrade, lá no Rosa Elze. Luciane, eu acho que é isso que nós tínhamos a falar. Eu queria deixar que você, se tiver mais alguma coisa que você acha que a gente não falou, que você fale agora e finalize aí, se despedindo da nossa gente, que participa de 15 em 15 dias desse nosso MS Responde, que já é um sucesso, e a gente espera que cada vez se torne mais esse meio de comunicação, esse momento entre a administração municipal, entre esse prefeito que está falando com vocês e você, respondendo, esclarecendo, passando novas informações. Isso para a gente é muito importante. Luciane. Eu, para finalizar, né, queria só dizer que, quando a gente fala em vulnerabilidade social, para além da questão da necessidade material, a gente tem vulnerabilidades que são ocasionadas por situações de violência. Então, para além daquele público que precisa de uma cesta de alimento, que precisa de um benefício por estar em uma situação de pobreza, a gente também tem serviço que atende aquele público que está passando por situações de violência, situações de violação de direito, né? E aí, aproveitando que o prefeito falou do Conselho Tutelar, a gente tem um CREAS, que é um equipamento que atende famílias em situação de violência. E aí eu estou falando da violência contra a mulher, eu estou falando da violência contra a criança, do adolescente, né? Estou falando de abuso, de violência doméstica, de idosos que estão sendo violentados dentro dos seus próprios domicílios, algumas vezes por próprios familiares. Então, a gente tem uma equipe, a gente tem serviços que atendem, né? Serviços, inclusive, que são executados em parcerias com diversos outros, como a Delegacia de Grupos Vulneráveis do nosso município, serviço de saúde. Então, é importante também que a gente entenda que as vulnerabilidades, para além das necessidades materiais, ela tem diversas outras questões e que a gente também dá suporte nos nossos serviços. E agradecer, dizer que lá na Secretaria de Assistência, né, não só por mim, mas por diversos profissionais, a gente está aberto, seja pelo WhatsApp, que eu acho que é um meio de comunicação que a população mais utiliza para buscar informações, como também pessoalmente, que a gente está lá para dar todas as informações, para acolher, para dar a assistência necessária e para continuar trabalhando para que a gente reduza, né, cada vez mais as desigualdades no nosso município. Isso é importante. Eu quero também agradecer a presença de Luciane aqui. Nós estamos finalizando mais um MS Responde. Esse MS Responde agora com esse novo formato. Portanto, quero agradecer a vocês pelas perguntas, pela companhia, por estar conosco e dizer que eu, toda vez que encerro aqui, já encerro com saudade de você. Daqui mais 15 dias estaremos de volta com o nosso MS Responde. Beijo no coração.